Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um IBM Podcast. Eu aqui hoje com você, pastora Fernanda. É um prazer estarmos hoje aqui com vocês mais uma vez. Temos um convidado muito especial hoje para a nossa entrevista aqui do nosso podcast. Mas antes de estar apresentando a você que está aí conectado com a gente, o nosso convidado de hoje, que é muito especial, quero que você curta os vídeos do nosso canal, compartilhe quando terminar esse podcast, compartilhe com um amigo, com a família, para amigos de trabalho, coloca no grupo da família, ajuda a compartilhar geral em nome de Jesus, tá bom? Seja bem-vindo, fique conosco aqui até o final que você vai ser muito edificado para a glória do Senhor. E continuando, estamos aqui hoje com o nosso pastor abençoado, meu amigo em Cristo Jesus, companheiro de missão de igreja, pastor também da nossa igreja Batista Maranata, pastor Jonathan. Dá um alô aí, pastor Jonathan, para o pessoal de casa. A paz do Rei Jesus a todos, né? Para mim é um privilégio mais uma vez estarmos aqui, né? Para glorificar o nome do Senhor. Amém. Eu sou grato a Deus pela vida da pastora que nos convidou aqui a estar presente. Tenho certeza que o Senhor tem algo para edificar, né, a igreja. Amém. Através de tudo que for anunciado, através das palavras, das perguntas, sim, da resposta. Então eu quero desde já agradecer pela oportunidade da Igreja Batista Maranata. E que privilégio, né? Amém. Que privilégio. Amém. Quem ganha é Jesus e quem recebe são as pessoas através da palavra. Né? Que esse podcast continue sendo assim, uma ferramenta, né, para abençoar as vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio, pastor Jonathan, né, que o senhor tem tantas experiências de vida para nos contar hoje, experiências ministeriais, né? Esse formato do nosso podcast, do IBM Podcast, é justamente isso, né? Trazer pessoas, pastores, irmãos em Cristo que têm um testemunho forte, edificante, né? E que você hoje seja abençoado, edificado através da vida do pastor Jonathan, dos seus relatos, das suas histórias ministeriais, em nome de Jesus, tá bom? Vamos começar no início, né, pastor Jonathan? Conte aí pra gente um pouquinho, né, do seu chamado, como ocorreu o seu chamado, como o senhor sentiu esse chamado para a obra missionária, né, para o pastorado. Conte aí, relate para nós um pouquinho. Muito bem, minha pastora. São fatos que acontecem na vida que Deus ele vai, geralmente Deus ele vai aprimorando e vai. Muitas pessoas até hoje chegam para a gente e perguntam. Eu acredito que até para a senhora algumas vezes alguém já, pastor, qual que é o meu chamado, né? E eu costumo sempre dizer que, segundo a palavra de Deus diz que todos nós, muitos vão ser chamados, mas poucos serão os escolhidos, né? Então há um chamado, que eu sempre falo que a missão, no caso, eu queria até aqui de antemão explicar um pouco de como iniciou, né? Primeiro eu iniciei na Igreja Batista do Bosque, em Rio Branco, que na verdade, quando Deus ele chama a gente para a obra, ele simplesmente as coisas acontecem naturalmente, né? A gente nem imagina que aquilo vai acontecer, porque eu era muito novo, né? Era muito, acho que mais ou menos no ano dos 2000, foi quando uma família me convidou para mim ir a uma igreja. E aquele culto, como sempre acontece, parece que aquele culto foi para mim. Marcou, né? Aquela palavra foi toda para mim. Na verdade, a minha convenção foi quando eu era muito jovem, né? Muito jovem mesmo. Eu acho que eu tinha na faixa dos 9 a 10 anos e essa família cristã... Criança ainda, né? Era muito jovem, novinho, né? E essa família me convidou aí à Assembleia de Deus, inclusive aqui em Cruzeiro do Sul, que eu sou natural de Cruzeiro do Sul. Sim. E nesse dia, aquela palavra, eu tão criança sem entender nada, mas quando eu já me vi ajoelhado na frente do altar, e entregando a minha vida para Jesus. Aí essa família, até hoje, elas foram embora. E eu fiquei, como a minha família não era uma família cristã, e eles foram embora e eu não tinha quem me levar naquela época para a igreja. Sim. Então eu não continuei. Uhum. E o tempo passa e as coisas vão acontecendo. E eu me perdi nessa caminhada. Passei muito tempo servindo ao inimigo, né, fazendo coisas horrendas, coisas assim terríveis. E quando Deus ele chama, as coisas ela vai aprimorando cada dia. Sim. E aí o que aconteceu? De repente eu sempre tive aquela vontade de
de voar. Eu acho que eu vou usar esse termo voar. Porque meus pais, eles foram muito rígidos, né? O meu pai até usava um ditado: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então eu vi meu pai, por muitas vezes, chegar bebido em casa, maltratar minha mãe, fazer tantas coisas assim. E aí eu lembro da palavra que hoje eu entendo a respeito da palavra, que eles disseram, né? Na medida que você mede, você vai ser medido. Sim. E então eu medi meu pai, quer queira ou não, e eu fui medido pela minha própria palavra. Eu vi aquela situação acontecer e eu disse assim: Deus me livre de ser que nem meu pai. E sem querer eu estava citando um texto da palavra, e infelizmente da forma que eu medi, eu fui medido. E é uma desonra, quer queira ou não, é uma desonra. Por mais que ele estivesse fazendo tudo errado, eu não deveria desonrar, mas eu não conhecia. A ordem bíblica é os filhos honrarem os pais, né? E aí o tempo passa, com pouco tempo eu estava fazendo quase as mesmas coisas que meu pai, né? Talvez até pior. Sim. E aí, novamente, eu fui embora, fiquei de maior. O meu sonho era completar 18 anos e ir embora. E aí justamente por causa dessa questão do aprisionamento, que viveu dentro de casa. Muitas coisas aconteceram. Eu queria ser independente, na verdade, eu queria ser independente, né? E aí eu me lembro até hoje a palavra que eu liberei para minha mãe, né? Eu vou embora, nunca mais eu volto. Essa foi a palavra que eu liberei. Palavra dura, né? Dura, né? E eu achava que eu ia embora para uma situação e foi tudo o contrário. Eu fui para Rio Branco, pensando numa situação. Quando eu chego lá, eu encontro logo um amigo meu que era amigo de copo, que nem diz o ditado. E ele me convida a ir para a igreja. E nesse dia, a palavra mais uma vez fala comigo. E eu fiz uma oração a Deus. Eu falei: Deus, tinha separado da minha esposa, tinha deixado a minha família. E eu me lembro dessa oração simples, né? Eu falei: Deus, se o Senhor tem algo comigo, eu queria que o Senhor falasse comigo. Eu não ouvi literalmente a voz de Deus, mas veio um arrependimento muito grande, assim, aquele arrependimento que você sente na alma. Eu só chorava. E essa igreja era uma igreja na Visão. E aí a gente foi numa célula. E aí eu não sei se eu uso o termo desafiar Deus. Mais uma vez eu coloquei Deus à prova, né? Eu falei: Deus, se tu existe, fala comigo. E aí, aquela palavra, simplesmente o cara estava falando a respeito de salvação. Sim. O que eu pensei? Eu falei: cara, se eu morrer hoje, eu vou para o inferno. E aí essa consciência. E aí, então eu não sabia que eu tinha aceitado Jesus quando criança, eu tinha esquecido, né? E aí eu achava que eu estava confessando Jesus naquela hora. Na verdade, eu já estava fazendo, reconciliando. Interessante que aquela hora, olha o meu pedido na oração. Eu pedi para Deus falar comigo e o pedido que eu fiz: Senhor, me dá uma Bíblia. Só em pensamento. Só isso. A cabeça baixa, já chorando por causa da palavra, que a palavra tinha falado comigo. E de repente uma senhora chegou, bateu no meu ombro e disse: você quer essa Bíblia para você? Nossa, pastor John. Rapaz. Aí pronto. Aí esse dia eu digo: Deus existe. E aí eu falei: o que eu penso? Eu falei: Deus, o meu pedido o Senhor atendeu. Mas o que eu quero eu pensava na minha família. Se eu for para o céu hoje, se eu voltar, eu vou para o céu. Mas a minha família não vai. Sim. Então eu coloquei na minha cabeça, né? Eu preciso levar essa palavra para minha família. E aí eu ligo para minha esposa e eu faço a pergunta para ela: você quer viver até os últimos dias comigo? Quer? Ela: não estou entendendo. Eu digo: só me responda. O senhor só queria a resposta. Ela disse: sim. Eu falei: então deixa tudo que tem aí e venha embora. E ela foi embora para Rio Branco. Quando ela chega lá, ela se deparou com um apartamento que não tinha nada. A gente não tinha nada. Mas nada entre aspas, mas eu tinha uma fé inabalável. Já tinha entendido a respeito da fé. E as coisas começaram a acontecer muito rápido. A partir dali que começou tudo na vida. Muito rápido, muito rápido. Uma pessoa veio do o fogão, outra pessoa veio do a geladeira, e outra pessoa já pagou o apartamento, que eu não tinha emprego. Sim. E assim a igreja acolheu a gente de uma forma interessante. É que eu sabia tanto a respeito do pecado, que eu falei para minha esposa: olha que a gente estava, eu não lembro o tempo certo que a gente estava separado.
Só que eu falei para ela, já tinha ido para o encontro da igreja, já tinha passado pelo procedimento da igreja. E quando ela chegou, eu falei, eu não quero tocar em você enquanto a gente não casar. E a gente ficou um mês e ela sem entender nada. Ela sem entender nada, e o meu líder chegava, conversava com ela, explicava e tudo. E aí a gente teve aquele projeto cidadão. Sim. Aí a gente casou. Aí quando a gente casou, foi que realmente a gente teve uma vida de casal, né? E aí nesse percurso a gente tem a minha filha mais velha. E aí as coisas começaram a andar, né? Sim. A respeito do evangelho, as coisas... Então, assim, tudo que tinha na igreja, eu sempre, toda a vida, fui muito envolvido com tudo que tinha. Se tem encontro de casal, tem encontro de líder, tem encontro, tudo eu tinha e tenho tanto temor e medo de voltar atrás, que tudo que tinha na igreja eu fazia. E aí, o que acontece? Quando Deus ele chama a gente para missão, eu conheci um pastor da comunidade, e ele olhava para mim e disse, você tem um chamado pastoral, você tem um chamado ministerial, você tem um chamado para a missão, e começava a falar a respeito da missão, e eu comecei a sentir desejo para evangelizar, e começava foi queimando assim, né? Aquela vontade de fazer a obra. E aí eu conheci a Jocum, né? Que a Jocum, ela é... Pastor Jonathan, pessoal, Pastor Jonathan é jocumeiro, viu? Para quem não sabe o que é a Jocum, o senhor pode até me corrigir, mas eu creio que é Jovens com a Missão, né? Jovens, a sigla de Jocum, né? Exatamente. Jovens com a Missão, né? É maravilhoso o trabalho o trabalho da Jocum, né? ela relate aí, pastor. Por que ela me cativou? Porque lá em Rio Branco tem a Casa do Pai, tem a Casa Ruama, tem o Laisté, tudo são centros de recuperação. Sim. E uma delas, essa chamada Casa Ruama, é uma casa de passagem. O que acontece? Ela é uma casa, os moradores de rua, eles vão, se alimentam, tomam banho. Só que lá, assim, eles chegam, tomam banho, mas tem que ter um momento de palavra. Sim, sim. Eles têm que respeitar aquele momento que tem da palavra. Então, tratar espiritual exatamente. Eles, né? E lá nesse centro tem várias funções. Uma pessoa que, por exemplo, tem um cara que ele mexe com móveis. E aí ele dá a oportunidade para a pessoa ajudar ele a fazer móveis. Quando eles pegam, se identificam. E aí eles começam a pegar gosto, como dissesse assim, eu sou útil para alguma coisa. Sim. E nesse tempo, nesse período que eles vão passando, eles vão levando outros, que eles são muito unidos, pessoal de situação de rua são muito unidos. E eles levam outro, e nesse período que eles vão passando o tempo, a gente já conseguiu tirar várias pessoas da rua e levar para a missão. Hoje tem gente na África, tem gente fora do Brasil, tem gente no Peru, tem gente em aldeia indígena, pessoas que aos olhos humanos, né? não tinha mais jeito. E então aquilo ali foi me cativando e eu fui pegando amor pela obra, pelo evangelismo. E aí eu fiz a seguinte pergunta, né, a respeito do chamado, para entender se realmente eu tinha esse chamado. Já queimava no meu coração, só que eu falei para Deus, se o Senhor confirmou para mim, você tem que confirmar também no coração da minha esposa. Né? Porque não existe missão sozinho. Sim. E Deus falou com a minha esposa de 3 formas: em sonho, na palavra e usou uma pessoa. E aí chegou uma hora que eu ganhava muito bem, era muito bem empregado, eu era funcionário da Telemon. Até meu carro era alugado, meu computador era alugado, tudo. Na época, o meu ticket de alimentação era R$800. Eu acredito que hoje já deve ter aumentado. Imagina para uma mulher ouvir isso, agora você vai ter que ver da fé. Então, Deus foi queimando no coração dela, falou por 3 vezes, e ela entendeu que nós fomos chamados para fazer a obra de Deus, para ser missionário. Juntos, né? O ministério juntos. Né? Exatamente. E aí, teve a ETED e a EPITAT. A EPITAT é plantação de igreja. A ETED é onde forma um missionário. Sim. E eles abriram uma exceção, porque, na verdade, para fazer o EPITAT tinha que ter feito a ETED. Mas o pastor, ele sabia tanto que nós tínhamos um chamado que ele abriu uma exceção para nós, que era a única família que tinha para fazer esse EPITAT, né? O senhor participou do ETED também? Não chegou, porque aconteceu as coisas muito rápido. Né? Porque ele precisava de colocar alguém para tomar de conta de uma igreja em Rio Branco. E aí a gente precisava saber como que funciona o procedimento de igreja e tudo, de plantação de igreja. E aí
ele pegou, a gente passou esses 6 meses, passamos 3 meses na teoria e 3 meses no prático. Aliás, no prático, no prático. E o nosso prático tinha 2 lugares para a gente ir. Interessante que eu falava, eu vou para voltar para Cruzeiro, a minha vontade é de vir evangelizar os amigos, né, as pessoas, a família, né? A família. Só que interessante que a gente passa um tempo orando a Deus, pedindo direção de Deus para onde Ele vai enviar. E Deus responde. E aí tinha os 2 lugares, numa aldeia indígena no Peru e Cruzeiro do Sul. E eu achava que vinha para Cruzeiro, mas Deus nos enviou para o Peru, para uma aldeia indígena chamada Zeque Serra. Nossa, que lindo. E é interessante que Deus falou para nós em sonhos, né? Parece que eu já tinha ido lá. Quando eu cheguei lá, parece que eu já... se tivesse habituado com o ambiente, já, com o povo, né? negócio interessante que eles, quando eles se dão com a pessoa, eles... porque cada aldeia tem uma cultura. Sim, sim. E esses ex-serra, eles não tinham muito envolvido, eles não eram envolvidos com pessoas, eles estavam ainda se enturmando com pessoas, né? Que eles eram aquelas pessoas que eram envolvidas mesmo dentro do mato, né? Eles eram, como se diz, a comunidade deles mesmo ali, né? Então já os missionários começaram a evangelizar, né? Entrou um missionário lá, conseguiu traduzir a Bíblia na língua deles, né? Porque eles têm a língua deles e eles falam espanhol. Sim. E ele passou um ano, conseguiu traduzir a Bíblia para a língua deles. E em pouco tempo tinha uma igreja implantada lá dentro da aldeia. Nossa. E até hoje essa igreja ainda existe lá, né? Glória a Deus. E foi onde a gente entendeu muito mais, aí que queimou mais a respeito do nosso chamado, né? Missionário. E interessante que Deus sempre vai usar alguém. Diz que o nosso chamado era Deus levar nós para as nações, né? Conhecer outros países. Sim. E aí a gente conheceu o Peru, conheceu essa aldeia. E aí depois disso, simplesmente estamos até aqui, né? Que coisa tremenda, né, pastor Jonathan? Eu fico muito feliz, né? Falando que vocês estão em casa aqui nos acompanhando no IBM Podcast, né? É uma alegria ter um missionário, estar hoje sentado aqui com um missionário, né? Amém. E ouvir esses relatos, né? Fortes, né, pastor? Porque eu sei que para vocês irem, tem que deixar muita coisa para trás. Muita gente para trás. Né? A única família, essa aldeia, ela é uma aldeia que elas eram muito rígidas. Sim. E a única família que era família, que tinha filhos, eram nós, eu, minha esposa e minhas filhas. E a cultura deles era muito rígida, então corria um risco. Sim. Tinha um risco muito grande, que já tinham sumido missionário, né? Famílias por isso que eles não queriam levar a gente, porque corria esse risco deles. Quando eles gostavam da criança, eles roubavam a criança. Meu Deus. E aí a gente tinha esse medo, né? De repente eles aconteceu uma situação dessa, mas graças a Deus, quando é de Deus, as coisas acontecem assim de uma forma tremenda. Né? A gente conseguiu cativar as crianças, elas gostavam da gente de uma forma que até eles mesmos nunca tinham visto uma equipe de missionário ir para eles receberem daquela forma. Da forma que foram recebidos. Da forma que a gente foi recebido, né? E sobre o choque cultural, pastor, teve para o senhor? Ah, sim, com certeza. Interessante, eu quero aqui compartilhar uma situação que falou muito com a minha família e até hoje, geralmente eu me emociono, porque o Brasil, a cultura do Brasil, por exemplo, a maioria das aldeias indígenas do Brasil, elas, quer queira ou não, já são as tribos já são assim, já tem costume, né? Com as pessoas em si, né? Tem alguém que esteja lá direcionando. E eles não, lá eles têm uma cultura assim totalmente diferente, porque eles nunca mais rígido, né? Eles nunca viram falar de Deus. Sim. A verdade é essa, eles nunca tinham ouvido falar da palavra. E aí o que acontece? A gente precisava falar de Jesus para ele, mas só que não é assim, chega, vou falar de Deus. E como você vai acessar um povo? Aí o que acontece? Na cultura deles, eles acreditavam que eles nasceram de uma árvore. Meu Deus. E aí o que a gente imaginou? Poxa, o que tem na Bíblia? Aí nós fomos entrar a respeito e fomos explicar. E essa árvore, quem criou essa árvore? Aí nós fomos para a palavra, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí eles ficaram curiosos. Quem criou essa árvore? Tem um Deus que criou tudo. Aí foi cada vez eles ficando mais curiosos, né? Porque, na verdade, eles achavam que não existia Deus. Eles foram criados assim, simplesmente, do nada, né?
Então, isso aí foi uma forma da gente, eu vou usar o termo amansar eles, Sim, né? sim. E aí eles ficaram curiosos, mas se existe um Deus, aí existe. O interessante é que a nossa pastora, presidente da Jocum do Acre, ela passou 16 anos na aldeia. E aí, então, ela tinha muita experiência a respeito de índios, né? Como é que Sim. trabalha com tribo. E ela disse que nesses 16 anos, já quase no final do ministério dela, ela não tinha conseguido ainda ganhar quase ninguém. 16 anos. 16 anos. E aí ela, por lá, o que aconteceu? Ela foi uma cobra muito venenosa, mordeu ela. E eles lá nessa aldeia que eles estavam, quando eles vão perder uma pessoa, eles trazem presente. Uhum. E ela, nesse dia, foi ela e um cachorro que foi mordido pela cobra. O cachorro morreu. Então, o que eles pensavam? Ela vai morrer também. E começaram a trazer presente porque eles gostavam muito deles. Uhum. Só que eles estavam ganhando eles ainda. Eles não tinham falado ainda muito a respeito de Deus, de Jesus e tal. Então, ela pedia muito a Deus como que eles iam ganhar eles. O que aconteceu? Ela tem até um livro, eles escreveram até um livro a respeito, né? Ela disse que sentiu, ela disse, Deus, o Senhor me trouxe aqui para dentro dessa aldeia para morrer aqui. E esse pessoal não vai conhecer o seu poder, o seu milagre, o que o Senhor faz. E diz ela que ela sentiu uma mão pegando nas pernas dela e tirando, como se estivesse tirando o veneno. E eles esperando ela morrer e não morreu. Ela disse, mas por que você não morreu? E foi quando ela começou a falar de Deus. Ela, olha, Deus, eu orei para Deus e Deus me curou. Aí eles ficaram curiosos também, que Deus é esse? Sim. E até hoje a aldeia inteira se converteu a Jesus. Glória a Deus. Então eles inteiro, pegaram amor pelos índios, e aí eles entraram na Jocum, e hoje eles são presidente da Jocum. Sim. E aí eles viu os missionários para... E por incrível que pareça, a gente tem essa tendência, parece que é DNA. Eu também sou... DNA missionário. E a gente... Eu sinto muito assim, quando eu vejo... Inclusive, quando eu passei um tempo em Pixuna, tem uma aldeia lá que a gente estava se programando para entrar nessa aldeia, né? Evangelizar a aldeia. O tempo, geralmente, um missionário ele passa de 2 a 5 anos, até mais, né? Sim. E, então, aconteceu algumas coisas que Deus não permitiu a gente chegar até lá. Amém. Mas a gente não deixou de fazer a obra. A gente Sim. evangelizou também, ganhou várias pessoas para Jesus, implantamos algumas igrejas lá, ajudamos o pastor lá a plantar a igreja. Então, assim, para você que tem dúvida a respeito do seu chamado, o primeiro ponto que você tem que fazer, porque existe a igreja local. A igreja local é onde você vai... Muita gente em casa tem essa dúvida, né? Muitas pessoas perguntam... Sente a chama do chamado. Qual o meu chamado? Mas por onde eu começo, né? Por onde eu começo? Então, a dica é, você tem que ir até uma igreja. Na igreja, o próprio Deus ele vai lhe direcionar. Sim. Porque, por exemplo, eu sempre explico o seguinte... Na igreja local, ela vai ter o ministério evangelista, o ministério de louvor. Então, você vai se identificando. Se você não se identificar em nenhum daquele, e de repente, naquela própria igreja, Deus pode levar você, que nem a Maranata. A Maranata ela é uma igreja missionária. Inclusive, eu até brinco com a Gil, que eu falei que ia acrescentar uma letra na igreja, né? Que é IBM, né? Um dia vai ser IBMM. IBMM. A Igreja Batista Maranata Missionária. E aí, se você tem essa vontade de identificar, de entender a respeito do seu chamado, o primeiro ponto é você congregar numa igreja, né? Na igreja é onde você vai se identificar. E é fácil, porque a preparação é essa, Deus ele vai lhe moldar, né? Sim. Deus ele vai lhe moldar. O tratar de Deus, né? Porque a primeira missão, eu sei que eu vou responder essa pergunta antes da senhora me fazer. Pode falar. A primeira missão que a gente perguntava, assim, quando se fala de missão, muitas pessoas já pensam no exterior, né? Só no ir. No ir, né? Quero ir pra Na verdade, a África. maior missão se inicia dentro da sua casa. Sim. Foi o que a gente mais aprendeu. A maior missão é dentro da sua casa. Justamente. Você primeiro tem que ganhar a sua casa. Não existe você ir para fora sem ganhar a sua casa. Então, na minha mente era isso. A gente vai viajar para algum lugar e tal. Mas, na verdade, a nossa maior missão, até hoje, ainda é a nossa família. Às vezes, a nossa África está dentro do nosso lar. África está no nosso lado, nossos vizinhos, então, nosso bairro, né? Para você que pode até estar pensando,
é Deus que envia, mas a primeira missão se inicia dentro de casa. A sua família. Eu costumo dizer que é 50% do seu chamado. Sim. É você ganhar a sua casa porque eles lhe conhecem. Sim. E foi algo que o senhor fez. Exatamente. Né? Eu voltei. O senhor sabia que tinha chamado. Eu fui para o meu prático. E aí a gente voltou. A gente foi visitar a família da minha esposa, que são de Pixuna. Sim. Quando a gente foi visitar, quando eu saí no barco, Deus já falou para mim, vocês vão voltar, mas quando vocês voltarem, vocês vão voltar para fazer a obra. Eu já tinha tudo planejado. Só que eu não falei nada para ela. Interessante que eu nunca comentei nada com ela, né? Simplesmente eu orava a Deus durante um ano. E eu sabia que eu ia voltar, mas ela não sabia. E aí a gente voltou. Eu quero perguntar só para o senhor uma questão. É fácil? Ai, nada. Foi fácil? Na verdade, até hoje ainda é difícil, né? Missão sempre vai ser difícil, né? Porque é uma vida de ministério a qual você vai ficar sempre sendo preparado, né? A preparação nunca acaba. Sim. É dia após dia. Todo dia você aprende alguma coisa. Sim. Toda cidade ela tem aquela cultura. Todo povo tem a cultura. Tudo tem um ambiente diferente. Então, a missão sempre vai ser um aprendizado. Sim. Nunca vai acabar. Independente de você ir para fora, de um país diferente, uma cidade diferente, mas sempre vai ser um aprendizado. Sim, não tem jeito. E eu quero aqui também perguntar para o senhor, né? Que tipo de preparação o senhor teve, né? Questão teológica ou até mesmo também emocional, porque não envolve, pastor Jonathan, a questão emocional de quem recebe um chamado para ser enviado, né? Sim. Não só teológica, né? A preparação também emocional. É que nem eu lhe falei, né? A Jocum, ela trabalha da seguinte forma, a ETED e o EPITAT. Sim. Essa é a preparação. Lá eles vão instruir, né? Vão ensinar tudo a respeito de missão, como é que é a missão. Não é uma teologia. Sim. Eu costumo dizer que a melhor teologia é o prático. Sim. É onde você vai aprender, é onde você vai viver com a pessoa. É a melhor teologia. Claro que inclusive hoje eu estou fazendo teologia, estou me formando, né? Se Deus quiser, esse ano a gente se forma em teologia. Mas não tem coisa melhor do que a prática. É onde você vai aprendendo, lidando na situação mesmo. Mas a nossa preparação se inicia aí. Você vai para a Jocum e lá eles vão lhe dar os estudos, você vai receber a respeito de missão. E tem mais. Quando você está nesse processo, você vai orar e você vai ver se realmente é o seu chamado, missão ou não. Se Deus vai te levar para outros locais. E já pegando esse gancho do senhor, do final, quando foi assim, a certeza que o senhor teve? É isso que eu quero para mim. É esse chamado que eu quero para mim viver. A certeza foi quando o meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, por isso que eu digo que a maior missão é a nossa casa. E eu comecei a evangelizar ele, eu tinha a maior vontade que meu irmão se convertesse, que era o único que estava mais perto de mim, que era em Rio Branco, o restante da família todo morava em Cruzeiro. E meu irmão muito crítico, né? E conhecia a palavra, mas não queria nada com nada. Só para você ter ideia, por 3 vezes eu paguei encontro, nenhum dos 3 ele foi. Nossa. E aí ele chegou um certo dia que eu tive um sonho com ele, né? Eu acredito com a visão, e eu expliquei a respeito da visão para ele. Eu vi ele se acidentar, na 3ª vez ele disse, nossa, eu já me acidentei 2 vezes. E ele ficou com medo de se acidentar de novo. O medo veio, né? E aí ele começou a participar das células. E aí teve uma época que eu saí para fazer um trabalho e ele continuou na célula. Sim. E aí eu voltei. Quando eu voltei, aí teve uma palavra muito forte, a palavra mexeu assim, foi uma célula assim, cheia da presença de Deus. E fizeram o apelo. Eu falei, meu irmão, ele chorando, poxa, será que não é hora de você aceitar Jesus? Aí ele me abraçou e ele disse, eu já aceitei, meu irmão, esse tempo que você estava lá fora, eu aceitei Jesus e hoje eu já decidi minha vida com Cristo. Inclusive, meu irmão foi o primeiro que foi para a missão. Glória a Deus. Na verdade, o primeiro que foi ganho na minha casa com Jesus foi eu. E hoje toda a minha família serve ao Senhor. Glória a Deus, pastor. E ele está em Brasília hoje, né? Ele largou, meu irmão é formado, gestão ambiental, largou tudo, a esposa largou tudo para fazer a obra do Senhor, estão em missão em Brasília. Já é outro testemunho forte. Exatamente. Né? Amém, pastor Jonathan. Vamos falar aqui um pouquinho das dificuldades, né? Relata aí para nós as dificuldades que o senhor teve, né? Realmente durante essa caminhada aí das missões, a dificuldade, né? Ela sempre vai existir como? O que eles ensinam? Você viver da fé. Sim. Então a fé ela sempre vai mover montanhas. E se eu for, o tempo é curto, né? Mas tudo que nós colocamos a nossa fé em prática, Deus mostrou que era conosco.
Porque Deus falou para minha esposa, eu nunca vou deixar nada faltar para vocês, nunca vou deixar faltar nada. E realmente Deus sempre nunca deixou faltar nada. Sempre Deus ele usava situações para não deixar faltar. Sim. A dificuldade ela existe de vários sentidos, né? Porque choque cultural, como você falou, você ir para um lugar, você vai ter um choque cultural e você vai ter que lidar com aquela situação. Mas existe hoje a missão ela se tornou uma coisa mais difícil, porque falando do financeiro, sim, na época que a gente começou a missão, era muito mais fácil, né? Porque queimava no coração de muito, porque a missão ela existe aqueles que vão e aqueles que não vão. Não é só missionário, não é missionário só quem vai. Sim. Tem missionário que ele nunca saiu de casa, mas é missionário. Nossa, pastor, mas como? O missionário que ajuda quem está na missão, sim, não deixa de ser um missionário. Sim. Então, tem muitas pessoas que nunca saíram de casa, mas são missionários. Né? Muitos são chamados justamente para prover na vida de missionários, financeiramente, materialmente. Outros são chamados, né, para prover através da oração. Porque o missionário, ele depende muito disso, né, da fé. Então, tem as pessoas que não vão... Por exemplo, acontece muito de pessoas que têm uma vida financeira boa, sim, e queima no coração, mas não pode largar, que Deus não chamou para isso. Sim. Mas Deus chama para abençoar. Sim. Né? Então, hoje se tornou muito mais difícil, mas temos muito missionário ainda vindo pela fé aí. Deus, a obra é dele, nunca ele vai deixar. Né? Cuidados, mas hoje a parte da dificuldade é o choque. Por exemplo, nós que somos família, que tem filho, que estuda, tem essa situação. Né? Você tem que se deslocar de uma cidade, ir para outra. No caso, eu tenho até um amigo meu que está no Peru, ele teve na Bolívia. Sim. Ele teve que... todo um processo para ele levar a família dele para lá, levar os filhos. Então, a dificuldade ela sempre vai existir. Grande, mas faz parte do ministério, né, pastor Jonathan? Exatamente. Faz parte do ministério pastoral, faz parte do ministério para que tenha esse chamado, né? Então, outra coisa que eu quero que o senhor pudesse relatar aqui para a gente, né, hoje aqui, sobre algumas histórias, né? Tudo isso que a gente passa, né? Que um pastor passa, que um missionário passa, né? Tudo isso relatou faz parte do processo do chamado, né? Exatamente. E também eu queria que o senhor relatasse para a gente aqui brevemente, né? Sobre uma coisa que o senhor relatou aí que eu achei muito interessante, que eu já observei muito, que missionários que vivem em campos, né? Que vão para campos missionários onde há muita perseguição, né? Sobre a fé em Jesus, que realmente missionários que sofrem perseguição, eu vejo que há muitos milagres, né, pastor Jonathan? São milagres tremendos, tipo da Jocum, né, da pastora da Jocum, com a cobra picou, todo mundo, o cachorro morreu e ela ficou, e ela sentiu Deus curando, né? Já teve casos de missionários ficarem presos em aldeia e teve que ir uma equipe para poder resgatar, porque aquela aldeia não queria liberar, a cultura dele não permitia, sim, porque eles foram tão a fundo que descobriram algumas coisas e sim, eles achavam que eles iam levar aquilo ali à frente, sim, eles não queriam que saísse de dentro da cultura. E eles prenderam um casal de missionários, foi uma luta para tirar eles. Existem essas questões também, sim, os perigos, né? Sim. Que sempre vai existir, que nem você sair do Brasil e ir para outro lugar, existe sempre, que nem tem vários em outros lugares que existe esse problema, sim, deles não, sim, aceitarem. Sim. Né? Então aconteceu um caso desse que a família foram presa por uma equipe, pelos os indígenas, e eles não queriam liberar, mas é que nem eu sempre falo, a obra é de Deus e sempre Deus vai dar o refúgio, né? E muito amor. E muito amor. Para enfrentar tudo principal, isso. Né? Então, você que está em casa, conectado aqui no IBM Podcast de hoje, né? Com esse tema, né? De missão, né? Pastor Jonathan, missionário. Você tem esse amor, se queima, se prepare. Né, pastor Jonathan? Para enfrentar de tudo um pouco, né? Enfrentar de tudo um pouco. E aqui, eu não poderia encerrar, a gente não poderia encerrar, né? Esse podcast de hoje sem falar. Nosso pastor Jonathan, ele tem um livro, né, pastor Jonathan? Exatamente. Ele se chama, né, o tema dele é Tratando Feridas Emocionais, Cicatrizes da Alma, como Deus transforma as feridas emocionais em fonte de esperança. Jonathan Martins de Oliveira. Bora falar um pouquinho desse livro aqui? Pois é, minha pastora. Esse livro é uma promessa. Né? Sempre queimou no meu coração. Escrever um livro. Como que iniciou esse desejo no meu coração? Né? Hoje eu trabalho na área de cura interior e libertação. Sim. Então, existe essa situação, e realmente sim, ela existe, sim, pessoas feridamente, né? As pessoas com feridas emocionais. Sim. O livro ele surgiu para a ideia de levar as pessoas, é como se fosse um remédio, né? Sim, esse livro é como se fosse um remédio. A pessoa vai ler... Esse aqui é o meu, hein? Esse livro, a pessoa vai ler, ele vai te direcionar a alguma área da sim, vida que você
algum problema que você está sofrendo, alguma ferida que você sentiu ou sofreu. Então ele vai aprender, ele vai lidar com o problema, vai trazer o problema à tona e você vai aprender a lidar com ele. Né? Eu costumo dizer que é como se fosse um remédio que você está adquirindo, né? E esse livro ele surgiu por quê? Que nem eu acabei de falar para a senhora, né? Que a dificuldade hoje ela existe, né? Sim. Então é uma forma que eu achei de abençoar as pessoas e ser abençoado ao mesmo tempo. Porque você sabe que quando existe a dificuldade da gente viver financeiramente, as pessoas não entenderem a respeito da fé, as pessoas, deveria trabalhar, deveria não sei o quê. Então, surgiu a ideia de eu escrever o livro para abençoar as pessoas e, ao mesmo tempo, ser abençoado. Amém. E como é que eles fazem? Quem está em casa aí para ter esse livro em mãos, pastor? Hoje, se as pessoas quiserem adquirir, se quiserem, hoje, né, aqui na cidade de Cruzeiro do Sul, essa editora é uma editora de São Paulo. Inclusive, ela tem poucos livros, né? Teve 100 exemplares, graças a Deus ele foi muito aceito. Ele também tem na Amazon, só que na Amazon ele vai sair bem mais caro, né? Hoje é mais fácil você entrando em contato comigo, né? No telefone 68 99 223 12 29. Amém. Né, pastor Jonathan? Então, quero finalizar, né, falando para você que o Senhor, ele use, né, esse podcast de hoje, todo o relato da vida do pastor Jonathan, que seja para edificar a tua vida, que seja para edificar a tua casa, a tua família, né, para te estimular a continuar. Você que tem um desejo missionário, né? Uma chama acesa no teu coração, que talvez você até pensou parar ministerialmente, né? Parou no meio do caminho, no meio do processo, do chamado, né? Talvez já foi até enviado, né, pastor Jonathan, e voltou porque talvez não deu certo. Eu não sei o que é que Deus quer, mas uma coisa que nós sabemos é que se o Senhor te chamou, Ele é fiel para cumprir. Exatamente, né, pastor Jonathan? Exatamente. As lutas fazem parte, né? Parar às vezes também vai fazer parte, mas o Senhor, Ele é fiel para cumprir o teu chamado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que tudo que foi falado, relatado hoje aqui, hoje, te firme nos caminhos do Senhor, te traga de volta, né? Te leve de volta para onde o Senhor quer. Amém, pastor John? Você pode... Palavra profética que eu tenho para você. Parar sim, desistir nunca jamais. Amém. Glória a Deus. Fala galera, tudo bem com vocês? Nossa visita de hoje é aqui pela WR Cosméticos. Para quem ainda não conhece o endereço da WR Cosméticos, nós nos encontramos no Cais, atrás da Catedral, no box 11. Na WR Cosméticos você encontra linhas para profissionais em salão até consumistas finais. Nós temos linhas diferenciadas de shampoo, condicionador, máscaras e óleos de cabelo. E aqui tem uma variedade de linhas para cabelos cacheados, cabelos loiros e também para cabelos naturais. Vim convidar você para conhecer a Alce Gourmet, doceria e hamburgueria. Um ambiente pensado para você e sua família, onde você encontra os melhores doces artesanais de Cruzeiro do Sul. Nossos produtos são feitos com os melhores ingredientes e aqui você encontra o melhor atendimento da cidade.
Hambúrguer, sanduíche, batata frita e doces artesanais você encontra aqui na Alce Gourmet. Uma variedade de geladinhos gourmet feito com amor para você. Nos faça uma visita na entrada da rodoviária ao lado da praça de alimentação. Abrimos ao meio-dia com a doceria e ficamos até às 11h30 da noite. Vamos encerrar com a oração, bem Amém. breve, em nome de Jesus. Amém. Eu quero aqui, Senhor, colocar diante do Senhor essa vida, essa pessoa. Amém, Senhor. Senhor, que ela possa receber verdadeiramente o seu chamado. Amém. Que ela possa queimar no coração o desejo de fazer missão. Tem aquelas pessoas que o Senhor vai falar para ir, vai ter aquelas pessoas que vão ficar. Sim, Deus, é verdade, mas que o Senhor Senhor. use cada um com a ferramenta que eles têm nas mãos, Senhor. Amém. Ó Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar essa Amém, vida, Senhor. Senhor. Eu quero declarar sobre essa pessoa, sobre Sim, esse Jesus. homem, sobre essa mulher, sobre essa família. Senhor, eu quero declarar o Senhor na vida deles, ó nome Pai. de Jesus. Queime, Senhor, que venha Amém. queimar no coração o desejo, não só da missão, Amém, Senhor. Porque a Senhor. missão ela é um contexto, Senhor. Sim, Deus. Ela tem em local, Senhor, ela tem fora do Brasil, tem em todos os lugares, Sim, Senhor. Senhor. Mas que venha queimar no coração de cada um o desejo de levar o teu evangelho, Senhor. Amém. Assim seja da forma que Deus escolher cada um. Capacita cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. E você que ficou aqui com a gente até agora, muito obrigado. Até o nosso próximo IBM Podcast. Que o Senhor te abençoe. Tchau, tchau.